Você já pensou viver de renda, ganhando aluguel todos os meses? Isso mesmo sem ter um único imóvel no seu nome? E mais, investindo 100% legalmente aqui da Europa com pouquíssimos cliques. É exatamente isso que você consegue quando você investe em REITs, que seriam o equivalente aos fundos imobiliários lá do Brasil, só que aqui no exterior. Hoje eu vou te mostrar como os REITs funcionam e como criar uma carteira de dividendos com eles, mesmo se você estiver começando agora. Vamos começar do começo então. O que seriam os REITs? REITs são empresas listadas na bolsa e elas compram, gerenciam ou alugam imóveis aqui no mundo real. Esses imóveis podem ser hospitais, shopping centers, galpões de logística, hotéis. Por lei, todas essas empresas são obrigadas a distribuir a maior parte do lucro delas para os acionistas. Nesse caso, o acionista é você que investe. Seria o equivalente ao fundo imobiliário lá do Brasil, só que no âmbito global. Muitas dessas empresas têm imóveis em vários países do globo. Às vezes, quando você compra uma única empresa, você já está diversificando globalmente, porque ela tem imóveis em vários territórios diferentes. Os tipos mais comuns de REITs são esses que eu vou falar agora. Data centers, como o Equinix, logística, como o Prologis, comercial, como Realty Income, saúde, como o Welltower, hospitalidade e entretenimento, como VICI Properties. REITs são veículos muito legais, usados para quem quer ter uma carteira de dividendos previsível, sem você precisar ter que lidar com inquilinos, com a manutenção do imóvel, com impostos. É quando você compra o imóvel sem ter que lidar com toda a burocracia por trás dele. Beleza, Gabi, eu entendi. Mas como que eu investo em REITs aqui na Europa? A opção mais fácil para investir em REITs, como eu sempre falo aqui no canal, é através de ETFs, que são Exchange Traded Funds ou fundos negociados em bolsa. Quando você compra um ETF, você tem várias empresas ali dentro daquele bolão, certo? Quando você compra um ETF focado em REITs, você tem vários setores de imóveis dentro daquele único ETF e você já tem uma diversificação direta só por comprar ele. Se você estiver começando agora, a forma mais simples e eficiente é comprando um ETF. Esse ETF precisa ser especificamente focado no setor de REITs para que você esteja exposto àquele setor exclusivamente. Um ETF focado em REITs vai te dar exposição a dezenas ou centenas de imóveis de setores diferentes. Um exemplo de ETF de REITs que eu gosto muito e eu já trouxe aqui no canal é o iShares Developed Market Property Yield, que seria o ticker SXRA, que você encontra no Trade Republic, que é a plataforma que eu utilizo nos meus investimentos. Porém, se você mora na Irlanda, aí você tem que ter uma atenção especial. Os ETFs de acumulação, para nós que moramos aqui na Irlanda, pode ser desvantajoso. E por isso, diversificar dentro da sua carteira no setor de REITs pode ser muito mais vantajoso quando você escolhe empresa por empresa. Mas aí, nesse caso, você precisa pensar na diversificação dentro do setor. E como que você pensa nessa diversificação? Você pode pegar um REIT focado em logística, você pode pegar outro REIT focado em hospitalidade, você pode pegar um outro REIT focado em data center, e aí você pode escolher empresas como as que eu citei lá no início do vídeo. Vale dizer para vocês que isso não é uma sugestão de carteira, viu? Mas sim exemplos para que você saiba por onde começar a pensar na sua diversificação e os setores que existem ali dentro. Tá bom, Gabi, entendi. Mas como escolher REITs bons pagadores de dividendos? O primeiro fato que você vai ter que olhar é o setor do REIT. Para montar sua carteira, você quer um setor resiliente, ou seja, um setor que vai manter a receita da carteira positiva, mesmo em momentos de crise. Um exemplo de setor que está sempre muito aquecido seria a área da saúde. Então, quando você investe em REITs, por exemplo, que investem em imóveis que gerenciam hospitais ou que gerenciam casas de abrigo de idosos, mesmo em crise, esses setores nunca vão ficar frios. As pessoas sempre vão precisar cuidar da saúde delas, independente do que aconteça. Exemplo de setores defensivos dentro de REITs seria saúde, como o Welltower, supermercados, como o Realty Income. Já setores mais cíclicos, você pode encontrar imóveis de shopping center, por exemplo. E aí você tem o Simon Property. Ou você pode encontrar a área de cassinos, como o VICI Properties. Um segundo ponto que você tem que observar é dividend yield sustentável. Mas o que isso quer dizer? Yield seria o percentual de retorno que você vai ter sobre o preço da ação. Um REIT que paga 10% ali de dividend yield pode parecer
incrível. Mas se esse REIT, se essa mesma empresa tiver muitas dívidas ou tiver lucros instáveis, esse yield tão alto assim de 10% não vai se sustentar. Por isso, na hora de escolher uma empresa, você não deve focar só no yield, mas sim na qualidade da empresa também e no ponto 1 que eu já mencionei, que é o setor. O legal é você procurar yields na faixa de 3 a 6% e que essas empresas tenham consistência no pagamento de dividendos ali ao longo da história dela. Então tem como você entrar num site e conferir tudo que essa empresa já fez no passado para ver se ela vem sendo uma boa pagadora, qual que é o yield dela, o que está acontecendo, a porcentagem de imóveis que estão locados. Você consegue ver tudo isso dentro do site da empresa. Então é aí que a gente chega no terceiro ponto, que é o histórico de pagamento. Você quer REITs que tenham um histórico de pagamento sólido, anos seguidos de pagamento e com preferência que tenham aumentado, sabe? Todo ano pagando um pouquinho mais. Isso vai te mostrar que aquele negócio, que aquela empresa, ela é estável e ela tá crescendo, que é o que a gente busca, né? Para analisar REITs, eu gosto de usar o site allreit.com, mas uma forma muito melhor para você analisar um REIT é indo diretamente no site da empresa. Por exemplo, o Realty Income, eu tenho esse no meu portfólio e quando eu quero ver o que está acontecendo ali com a empresa, eu vou no site deles e eu consigo ver todo mundo que está nos contratos, tudo isso é aberto para você, investidor, ver o que está acontecendo na empresa, entendeu? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu analiso um REIT na prática. Só que esse tipo de vídeo dá um trabalhão danado. Então, se você tiver interesse, você vai me contar aqui nos comentários e dependendo da reação de vocês, aí sim eu vou trazer esse conteúdo. Então, vamos para o resumão? Quer começar a investir em REITs? Quer receber dividendos na conta? Uma opção é investir através de ETFs. Pesquise um que você goste, um que tenha empresas que você acha interessante e um que eu gosto bastante. Minha escolha pessoal é o iShares Developed Markets Property Yield, que seria o de ticker SXRA. Ele é um ótimo começo, mas de novo, não é uma sugestão, faça sua própria pesquisa para ver se ele se enquadra ali no seu portfólio. Ah, Gabi, eu quero escolher REITs individualmente. Eu moro na Irlanda, ou mesmo se eu não moro na Irlanda, eu quero escolher as melhores empresas dentro do setor, aquelas que eu me identifico mais. Então, 3 principais pontos a ser observado. Setor, diversifica entre setores. Diversificação é muito importante para fazer uma carteira defensiva. Sempre diversifique com setores resilientes e defensivos versus crescimento. Fica de olho no dividend yield, mas não foca só nele. Tem que olhar todo o histórico da empresa. E o último ponto é o histórico de pagamento. Essa empresa tem sido consistente no pagamento de dividendos? Tem aumentado com os anos? Qual a porcentagem de ocupação dessas empresas? Tem muito imóvel vago? Tem pouco imóvel vago? Olha todos os detalhes ali, tintim por tintim, para ter certeza que é uma boa adição ao seu portfólio. Montar uma carteira de REITs é uma forma inteligente e prática para você receber dividendos morando na Europa, seja via ETFs ou escolhendo REITs individualmente. O mais importante de tudo, como eu sempre digo para vocês, é vocês entenderem aquilo que vocês estão comprando e o tipo de renda que você está buscando construir ali para o seu futuro. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aqui embaixo para mim. Algum desses REITs que eu mencionei, você já investe? Ou você já ouviu falar? E mais uma vez, se vocês quiserem a análise detalhada de um REIT, vocês comentam aqui, que daí eu vou trazer um conteúdo focado nessa questão da análise para que você consiga aprender como analisar os pormenores de uma empresa ali que investe nesse setor de imóveis. É isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!